Bom dia, Espírito Santo! Você está aí no programa Bom Dia Espírito Santo, pela 94.5 FM de Patos de Minas e também pelo perfil da pastora Josi Lima. Meu irmão, minha irmã, entre aí no perfil da Josi, entre aí no perfil da Josi Lima, pastora, faça aí o seu pedido de oração, dá um glória a Deus, diga um amém, participe conosco. Por quê? Porque o Facebook entende que quando você dá um joinha, quando você diz um amém, quando você compartilha, ele acha isso importante e ele vai enviar a nossa live para mais pessoas. Então é muito importante que você diga um amém, um glória a Deus, e para que seja divulgado aí a programação Bom Dia Espírito Santo. Entre aí no perfil da Josi Lima e participe da nossa programação. Daqui a um pouquinho uma palavra revelada com a pastora Josi. São 11 horas e 6 minutos. 11 e 6. Meu irmão, minha irmã, a cura interior é o maior tratamento de cura e libertação. Você não pode perder o tratamento da cura interior. Faça o tratamento. São 200% de cura. Quem sabe você é católico, evangélico, espírita, religioso, religiosa. Mas meu irmão, minha irmã, você só está perdendo. Parece que está tudo travado, tudo amarrado na sua vida. Você não consegue ser feliz, não é feliz no amor, casamento, vida profissional. Você precisa passar pelo tratamento da cura interior. Ligue para a pastora Josi, marque o horário. A partir deste domingo, dia 5, nós estaremos em Patos de Minas. E você pode marcar o horário para o tratamento da cura interior. O telefone para você marcar o horário, 988-77-6775. Anote aí, 988-77-6775. Faça o tratamento da cura interior. Deus vai abençoar a sua vida. Eu sei que a sua situação vai mudar em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, neste domingo é especial, dia 5 agora, e nesta sexta-feira e domingo, dia 5, nós estaremos ministrando a cirurgia do Espírito Santo, azeite consagrado no monte, com oração, com jejum, e nós estamos fazendo uma ministração muito forte de cura e libertação. Há um batismo no Espírito Santo, há uma presença forte do Espírito Santo, e ele tem curado pessoas. E você pode ser curado. E você pode alcançar a graça de Deus. Eu sei, é preciso crer, é preciso ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Tome uma atitude de fé. Sabe o que está escrito na palavra de Deus? Está escrito assim: provai e vede que o Senhor é bom. Faça a prova de Deus. Faça a prova de Deus. Comece a fazer o tratamento. Tem pessoas que chegam na terceira sessão da cura interior e falam: pastor, eu estou aprendendo aqui o que eu nunca aprendi na minha vida. Porque o povo sofre por falta de conhecimento. E o que liberta o homem, o que traz a cura interior, o que traz a transformação de dentro para fora, é a palavra. E a palavra de Deus, ela é como uma espada de 2 gumes, e ela vai transpassar. E ela vai dividir as coisas. E ela vai tirar esse espírito de opressão que você está sofrendo. Droga, vício, bebida forte, vai cair por terra. Então faça o tratamento da cura interior e seja abençoado. São agora 11 horas e 9 minutos. Daqui a pouquinho uma palavra com a pastora Josi. Fique com a gente até o finalzinho da nossa programação.
Entre aí no Facebook, na Josi Lima, e seja você participante de nossa programação. Dê o joinha, compartilhe. São 11h09. Eu vou passar agora uma canção para os irmãos da 94.5. Deus está me construindo. Aí, enquanto está passando lá, Deus está me construindo, né? A pastora já está se preparando ali para fazer uma palavra. Já veio aqui dar um recadinho para mim também, né? Para mim fazer o almoço. Daqui a pouquinho eu vou lá para a cozinha fazer o almoço e a pastora Josi vai vir aqui trazer uma palavra para o seu coração. São 11h10 agora, né? 11h10. E é muito forte o que Deus tem para fazer. Deus tem curado. Olha, eu lembro do irmão José, de outra religião, diz: pastor, a minha religião não permite que eu venha visitar outra igreja. Mas eu ouvi o programa Bom Dia Espírito Santo, estou com fé e eu quero fazer o tratamento da cura interior. E ele entrou no tratamento com câncer de pele, já nos rins e no fígado, já atingindo tudo. Hein? Aí ele começou a fazer o tratamento. Na terceira sessão, ele chegou para mim e disse: pastor, o que eu estou aprendendo aqui com o senhor, eu nunca aprendi em lugar algum. É muito forte. E continuou fazendo o tratamento. Quando completou a 7ª sessão, porque são 13 sessões a primeira fase. Tem a primeira fase, segunda, terceira. Tem pessoas que alcançam o milagre já na primeira fase. E o caso dele foi na primeira fase. Na 7ª sessão, ele foi totalmente curado do câncer de pele, fígado, rins. Deus fez uma obra grandiosa na vida do irmão Zé. Meu irmão, minha irmã, quer que o milagre seja gerado na sua vida? Quer que o milagre seja gerado em sua vida? Então está na hora de você buscar. Está na hora de você invocar o nome do Senhor, para que o milagre seja gerado em nome de Jesus, o Filho de Deus. São agora 11h56. Pastora Josi, vê se já saiu do ar. Por que saiu do ar? Não estou vendo ao fundo musical ali. Não sei se é o aplicativo ou se saiu do ar. A gente não sabe, né? Quando o aplicativo para de funcionar, aí a gente não sabe se está transmitindo na 94.5 ou não. Aí vai ficar. Tá funcionando, né? Tá passando. Ele saiu e voltou. Isso. Então deixa eu colocar aqui a próxima música. Você já vai entrar? Oxe. Fica aí com a gente, dá o joinha, compartilha. Pastora Josi vai trazer uma palavra revelada para o seu coração. Fica aí conosco. São agora 11h13. Nós já vamos entrar aqui na 94.5. Bom dia, Espírito Santo! Graças a Deus, você está aí ligadinho no programa Bom Dia, Espírito Santo.
E eu quero contar com você na participação do programa Bom Dia Espírito Santo. Fique conosco até o final. A pastora Josi vai trazer agora uma palavra revelada para o seu coração. São agora 11 horas e 14 minutos. Fique aí com a pastora Josi trazendo uma mensagem para o teu coração. Prontinho. Deu certo? Tá quentinho? Oi? Não foi não? Não, tá no olho. Bom dia, Espírito Santo! Bom dia, meu querido, minha querida irmã. Nós vamos aí abrir a nossa Bíblia, Palavra de Deus, no livro de Deuteronômio, capítulo 7, tá? Do 1 ao 6. Capítulo 7, do 1 ao 6. Nós vamos aqui meditar na Palavra do Senhor. Bom dia para você que está chegando agora. Receba aí o nosso carinho, o nosso abraço em nome de Jesus, tá? Vamos aí. Deuteronômio capítulo 7. Depois nós vamos falar mais um pouquinho da peregrina. Tá terminando e nós temos que, semana que vem, né? Sexta-feira ou segunda da semana que vem, nós já temos que começar a elaborar, né? Um novo estudo para vocês. Diz a palavra do Senhor: quando o Senhor teu Deus te houver feito entrar na terra a qual passares a possuir, e tiver expulsado de ti muitas nações, os heteus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. Veja quantos Zeus teve que ser expulso dali, né? E quando o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, totalmente as destruirás. Não farás aliança com elas, nem terás piedade delas. Veja só o que o Senhor fala. Por causa das maldades, né, irmão? Deus não quer o povo dele misturado com essas nações ou pessoas ruins, pessoas malignas e diabólicas. E quando o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, totalmente a destruirás e não farás aliança com elas, e nem terás piedade delas. Não te aparentarás com elas. Não farás tuas filhas, não darás tuas filhas teus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas afastariam os teus filhos de mim, para servir outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós e vos destruiria rapidamente. Veja só, né? Deus não queria misturar o povo dele com essas nações. Ele falou, não faça isso. Se vocês fizerem isso, vai ter problema, né? Vai ter problema. Deus não aceita misturas, irmão. Ou nós temos que ser de Deus ou do outro lado de lá. Mistura, Deus não aceita, tá? Assim, pois, que fareis? Derrubarei os seus altares, quebrarei as suas colunas, cortarei os seus bosques sagrados e queimará a fogo as suas imagens de escultura. Veja só o que Deus manda fazer, para derrubar, para quebrar, para destruir as imagens de escultura. Porque Deus não aceita ser adorado, né, por outro Deus. Outro Deus, de repente você pega um Deus, faz uma imagem dele, coloca na sua casa e começa a adorar. Deus não aceita isso. Você tem que lançar tudo fora, porque são barros, são metais, são ouro e prata. E Deus não aceita desde o início, né? Deus nunca aceitou. Pois tu és um povo santo ao Senhor, ao teu Deus. O Senhor, o teu Deus, te escolheu para que fosseis seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Quer dizer, uma nação escolhida, uma nação que foi ali separada a dedo para que fizesse parte da vontade de Deus, fosse um povo escolhido para ser unicamente de Deus.
Deus escolheu Israel, entendeu? Olha só como o Senhor é criterioso naquilo que ele escolhe. Um povo todinho seu, sem dividir nada com ninguém. Deus não aceita dividir nós com o mundo. Olha só, versículo 7. O Senhor não se afeiçoou de vós e vos escolheu por seres mais numerosos do que todos os outros povos, pois eres menos em número do que todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava e para guardar juramento que fizera aos vossos pais, ele vos tirou da mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó do Egito. E saberá, portanto, que o Senhor, o teu Deus, é Deus, o Pai fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que amam e guardam os seus mandamentos. Senhor, glória a Deus. E no versículo 10, para terminar, o que retribui diretamente ao que odeiam, fazendo-o perecer, não será demorado para com aquele que odeia e retribuindo-lhes prontamente. Guarda, pois, os mandamentos, estatutos e juízos que Deus tem mandado cumprir. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 11. Guarda os mandamentos. Então, meu irmão, minha irmã, desde o momento que você e eu fomos resgatados do pecado, do mundo, das trevas, nós somos santos. O Senhor nos santificou para viver a sua palavra, para viver o seu reino, para ser um povo peculiar, um povo escolhido dele. Ele não queria que esse povo se contaminasse com outros povos, com outros pensamentos, com outros ídolos, né? Com outras maneiras de ver, de agir, não é? Deus, ele não quer isso. Deus quer um povo lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Bom, vamos ler aqui em Deuteronômio 7:3. Não realizarás casamento com os habitantes de Canaã. Não darás tuas filhas e seus filhos, e não tomarás suas filhas para seus filhos. Queridos irmãos, os israelitas estavam prestes a entrar na terra prometida, e por isso precisava lembrar de que Deus lhe havia ordenado para que mantivesse o seu foco. Quando lemos aqui os relatos da peregrinação pelo deserto, vemos como eles se distraíam facilmente por causa das suas desobediência e falta de fé. Eles estavam prestes a entrar na terra prometida e precisavam de ter foco ligado na sua caminhada. Não podia se distrair. Levaram 40 anos para percorrer um caminho que poderia ser feito em menos tempo. Vocês sabem quanto tempo o caminho que eles para chegar em Canaã, na terra prometida? Era apenas 40 dias, irmãos. Veja só. 40 dias para eles chegarem na terra prometida. 40 dias. Por causa da rebelião, da rebeldia, ficaram 40 anos. Cada dia se tornou um ano. Por causa da rebeldia, irmão. Tá entendendo? Poderia estar em 40 dias lá na terra prometida, gozando das maravilhas, comendo dos frutos grandes, das uvas, de tudo que tivesse, mas por causa da incredulidade, por causa da rebelião, por causa da rebeldia, voltaram para o deserto e ficaram 40 anos ali rodando até morrer todo mundo. Isso é muito triste. E isso, infelizmente, se repete hoje, né? As pessoas são incrédulas, as pessoas veio aí a Covid para unir todo mundo e acabou o povo ficando mais rebelde ainda. Infelizmente. Eles levaram 40 anos para percorrer um caminho que poderia ser apenas de 40 dias. De Êxodo a Deuteronômio, nós percebemos que qualquer assunto era motivo para distração, alimentação, propriedades, leis, idolatria, desejo e muitos outros, né? Confirmação. Isso é um versículo
em destaque em que Moisés relembra que não deviam se relacionar intimamente com aqueles que adoravam falsos deuses. Será que todos os personagens bíblicos passaram por situação assim? Enquanto estava no terraço do palácio, o rei Davi se distraiu com a beleza de uma mulher casada e isso levou ao adultério que resultou numa gravidez e na ordem de um assassinato. Em 2 Samuel 11 fala sobre isso. Olha o que leva à distração. Se distrair. Sair do foco. Você se distrair, meu irmão. Cuidado se você se distrair, você sai do foco e você vai sofrer duramente por causa da sua distração. Porque você sai do propósito. Você começa a pensar outras coisas. Outras coisas que não tem nada a ver com as coisas de Deus. Aí você pega um caminho muitas vezes sem volta, infelizmente. Já o melhor exemplo de superação da distração é sem dúvida Jesus. Davi ele sofreu muito por causa da distração que ele teve. Em vez de ir para a guerra, ficou em casa, foi para o terraço e lá ele viu que não podia ver e ali aquilo o diabo entrou no coração e fez, né? Quer dizer, houve uma prostituição, houve ali até um assassinato. E isso trouxe para a família de Davi, toda a família dele, trouxe uma consequência. Davi foi um homem de Deus, ele se arrependeu depois, é claro que ele se arrependeu. Mas a consequência levou para toda a sua parentela. Muito triste. Lá mais na frente vocês vão ver o que aconteceu com Absalão, que Absalão se rebelou depois e se levantou contra o próprio pai que tomou seu reino. E ele teve que enfrentar tudo isso por causa de quê? De uma distração, meu irmão. Tá entendendo? Olha o que uma distração pode fazer na vida de uma pessoa. E ele sempre manteve o foco, o seu olhar atravessava as distrações e enxergava a cruz. Saiba onde tinha de chegar e o que era preciso fazer para concluir sua missão. Jesus. Né? Ele foi tentado no deserto após um longo jejum, mas não cedeu também no Getsemane e preferiu fazer a vontade do Pai. Jesus não se distraía porque sabia o que queria. Ele fala aqui de uma ilustração, né? Lembra-me de um teatro em que um jovem entrava pela porta da igreja. É um teatro. De que quando um jovem entrava pela porta da igreja e ao fim do corredor havia uma placa em que estava escrito alvo. Enquanto ele caminhava, muitas oportunidades para distraí-lo surgiam. Ele olhava e dizia para si mesmo: o objetivo da distração está aí. Mas se me distraio, se eu quiser e eu não quero. Ele mostrou que somos nós mesmos que nos distraímos, voltando nossas atenções àquilo que é desnecessário. E é preciso olhar para o alvo e avançar. Mantenha o foco e lembre-se de onde você quer chegar. A distração só atrasa o processo. Veja quantos de vocês já tiveram os seus processos atrasados, suas vidas atrasadas, por causa de quê? De distração. Só não se distraia. Quantos está distraindo aí na internet? Distraindo com jogos. Tem jovens que não conseguem comprar, não conseguem tirar alguma coisa para ele, comprar uma carteira, mas ele sabe comprar jogos de 3 mil reais, de 4 mil reais. Tem outros que têm dinheiro para comprar um carro mais barato de 5 mil, mas prefere comprar um celular de 5 mil. E aonde está o teu entendimento, aonde está a sua inteligência, a sua sabedoria, meu irmão? Aonde já se viu você comprar um celular de 5 mil, de 4 mil, sendo que você precisa de coisas mais urgentes? É isso que muitas vezes eu não entendo. Porque quando nós fomos ensinados na palavra, e também nós fomos ensinados pelos nossos pais,
trabalhamos aí, vivemos uma vida dura, trabalhamos na roça, não é? Cavamos e plantamos milho e a gente sabe que é difícil ter dinheiro. Eu mesma andava 2 léguas para chegar até a roça junto com a minha mãe. Eu tinha apenas 5, 6 anos de idade. Lembro muito bem das caminhadas que parece que não chegava nunca e nós ia e voltava. Aquela dificuldade, não é? Para se manter. E a gente aprendeu desde muito cedo economizar, guardar, não lançar fora. E aí eu vejo hoje os jovens, em vez de pegar o dinheirinho que ganha, guardar na poupança, para um futuro para eles, aplicar, ficam comprando celular de 4 mil, de 5 mil reais. Quando vão comprar um carro, querem logo comprar um carro de 30 mil, sendo que ele ganha um salário mínimo. Meu irmão, minha irmã, nós temos que entender e compreender que nós temos que fazer o que nós podemos fazer. Muitas vezes você fica distraídos a quantas coisas e não entende que o Senhor tem coisas grandes para você. Fica distraídos, compram coisa que não pode comprar, depois fica enrolados, não consegue pagar. Então, é um monte de coisas que cada um de nós tem que pensar. Não se distraia, você na sua fé, fica na internet até horas da madrugada, não é? Perde o seu tempo. Cadê a sua oração? Cadê a sua leitura da Bíblia? Cadê a sua dedicação às coisas espirituais? E você perde o foco, chega num momento que você nem acredita mais que Jesus vai vir, não acredita mais no milagre que Deus vai fazer na sua vida, pois está distraído, perdeu o foco. Perdeu a sensibilidade, perdeu a graça de Deus na sua vida, por isso que você não acredita mais. Por isso que você não crê que você pode sair dessa situação que você está, que você pode ser curado dessa doença que o médico já receitou para você todos os remédios possíveis e você não foi curado ainda, porque você não acredita que Jesus pode te curar dessa doença. Pastora, mas é uma doença que todo mundo tem. Todo mundo tem, mas o Senhor vai me dar cura. Eu acredito na minha cura, eu acredito que o meu Deus é um Deus que pode curar qualquer doença e qualquer enfermidade, que eu não preciso ser cobaia, que eu não preciso aí ficar gastando dinheiro naquilo que não é pão, porque eu estou acomodada. Muitas vezes nós nos acomodamos e não prestamos atenção o que está acontecendo com a igreja, com o povo de Deus, o que está acontecendo com os pastores, com os missionários, estão meio que perdidos, perderam o seu foco, não ganham mais almas, não buscam mais como buscavam antes. Não, meu querido, nós temos que continuar buscando ainda que todos não queiram buscar. Precisamos renovar dentro de nós esse espírito de força, de coragem, de nunca desistir. Então a palavra de Deus nos diz nesta manhã que nós não podemos nos distrair. E Deus falou para com o povo: não quero que vocês se ajuntem, não quero que vocês se misturem, está preste para você entrar na terra prometida, não quero que você se distraia. Presta atenção, que a maior parte das pessoas vão ficar na volta de Cristo por causa das distrações. Preste atenção no que o Espírito de Deus está falando com você. Muitos vão ficar aqui na terra para estar e vai sofrer a mão ferrenha do anticristo, porque estão se distraindo. Você está se distraindo e você vai ficar, você não vai subir se você estiver distraído com as coisas daqui. Está entendendo, meu querido, minha querida irmã? Está aí a palavra de Deus para o seu coração, para você pensar, para você colocar em ordem a sua vida, para você mudar de direção, de posição, se arrepender, pedir a Deus perdão dos seus pecados, porque Jesus vai voltar. E eu vou dizer para você, não são todos que vão subir, não. Tem muita gente enganada aí. Tem muita gente enganada. Então abra teus olhos e ouvidos.
viu? Abra teus olhos, não porque eu estou na igreja todo dia. Tem muita gente que vai ficar estando na igreja todo dia, porque o objetivo dela estar na igreja não é servir ao Senhor. Não é fiel ao Senhor. Preste atenção, meu irmão. Não estamos aqui brincando, não. Estamos aqui falando coisa séria. Estamos falando de reino de Deus. Não estou falando do reino da terra aqui. Estou falando do reino espiritual. E que esse reino espiritual nós conquistamos através da nossa fé, da nossa fidelidade. E não deixando as distrações te tirar. Porque senão falta fé, falta vontade e falta disposição. Amém? Nós vamos entrar aqui na lição da peregrina. Já estamos terminando já, né? A lição da peregrina. Se você ainda não viu, veja lá atrás a lição da peregrina, tá? Já há mais de mês que nós estamos dando esse estudo e quero que você, meu irmão, aprenda, que você possa receber das coisas lindas e maravilhosas que o Espírito Santo de Deus tem para nos ensinar. Capítulo 21 da peregrina. A terra enfeitiçada. Chegou o momento deles passarem na terra enfeitiçada. Há momentos na sua vida que parece que estão enfeitiçadas, as coisas estão enfeitiçadas. Hein? Todos nós passamos por esse momento, irmão. Tá? Os peregrinos passam pela terra enfeitiçada e veem o estado miserável daqueles que se descuidam de seus deveres. Encontram-se com firmeza e conhecem a vitória que ele alcançou sobre as seduções do mundo. Os peregrinos chegaram à terra enfeitiçada, aonde a atmosfera era tão densa que esfraquecia os sentidos, provocando muita sonolência. É o que nós estamos vivendo hoje. O povo está dormindo, não estão percebendo. Os campos estavam cobertos de espinho. Em alguns lugares, porém, via as áreas limpas que eram, na verdade, campos encantados, enganadores. Se alguém decidisse dormir nesses campos, dificilmente tornaria a despertar. Nossos viajantes caminhavam por entre esses matagais, e grande coração como guia ia à frente. E valente pela verdade guardava a retaguarda, pois temia ataques de alguns demônios e dragões gigantes ou ladrão. Iam todos com suas espadas desembainhadas, pois sabia que o lugar era perigoso e animavam uns aos outros. Grande coração determinou que mente fraca permanecesse junto deles e desalentos ficassem sobre os cuidados de valente pela verdade. Vocês estão percebendo aqui que as pessoas que eram mais fracas têm que ficar junto dos homens fortes, porque facilmente seriam enganadas. Pouco depois de haverem entrado na terra enfeitiçada, uma espessa névoa de densas trevas caíram sobre os peregrinos, a ponto de um não poder mais distinguir o outro no meio da escuridão. Eles passavam a falar entre si para certificar da presença de cada um, pois andavam por fé e não por vista. Está entendendo? Lá em 2 Coríntios 5:7, o Senhor nos diz: ande por fé e não pela vista, por aquilo que você está enxergando com seus olhos, mas ande pela fé na palavra de Deus. Mesmo para os homens mais fortes, experimentados, como grande coração, a marcha era penosa. As mulheres e crianças e aqueles homens fracos de corpo e de alma sentiam um cansaço quase insuportável. Mas com a palavra de esperança e ânimo, grande coração e valente pela verdade, fazia-lhes recuperar as forças para suportar a provação. O chão daquele trecho da estrada era úmido e pegajoso. Por isso a caminhada era difícil e lenta. Não existia um único lugar para se hospedarem ou mesmo para comprarem alimento. Estavam sentindo-se fracos, debilitados e arrastando-se a custo e gemia lamentavelmente e suspiravam. Veja só, meu irmão, minha irmã, a dificuldade que os peregrinos estavam passando.
Eu vejo muitos homens de Deus, mulheres de Deus que estão assim. Estão custando a passar. Estão custando a caminhar com Deus. Muitas lutas, muitas fraquezas, muitos escândalos, muitas coisas acontecendo ao seu lado direito e esquerdo, irmão. Não é fácil o que nós estamos enfrentando hoje na terra. Há uma frieza espiritual por parte de muitas pessoas. Uma frieza contagiante que está contagiando a igreja, está contagiando os pastores, está contagiando o povo de Deus. E você sabe, meu irmão, que você não pode parar nesta caminhada. Você não pode chegar e dormir num campo desse, um campo enfeitiçado. Você tem que estar a todo momento abrindo seus olhos, orando, lendo a palavra de Deus, porque senão você fica neste campo que está enfeitiçado, que é este mundo. Quantos cristãos já desistiram? Quantos crentes já morreram na fé, meu irmão? Quantas pessoas estão morrendo porque elas estão tão fracas e sem forças que não conseguem mais prosseguir a sua jornada. Mas quando nós fazemos a nossa parte e buscamos o poder de Deus, o Deus de poder de graça, que nós quando buscamos o Espírito Santo com a nossa, com tudo que nós temos, pela força que ainda há em nós, vamos conseguir passar esse terreno enfeitiçado que nós estamos passando hoje. Eles tropeçavam nas moitas que invadiam o caminho, atolava-se na lama, perdendo os sapatos, e somente vencer os obstáculos, encontrando no caminho, mediante a sua fé e muito esforço. Veja só, precisa de muito esforço. A certa altura do caminho, os viajantes encontraram uma pousada. A parte externa tinha um lindo aspecto. Veja só, meus queridos irmãos, enquanto a parte de dentro estava repleta de flores, tinham móveis brancos e poltronas confortáveis, aonde os viajantes cansados podiam descansar. Aquela visão e as promessas de descanso, diante das circunstâncias em que se encontravam os peregrinos, eram muito tentadoras, mas nenhum deles propôs que parassem. Pela longa estrada, os peregrinos acostumavam-se a dar ouvidos aos conselhos sábios dos guias, que os advertia dos perigos antes de surgirem. Dessa maneira, quando mais perto das dificuldades e das tentações se encontravam, tanto mais aumentavam em cada dia os desejos de resistir às inclinações da carne. A pousada que encontraram no caminho chamava-se Amigo do Preguiçoso. Não é qualquer pousada que eles peregrinos poderiam ficar. Essa pousada aqui iria acometê-los de preguiça e não tomar o caminho de volta, né? Entrar ali e entregar-se ao descanso era uma grande tentação para os viajantes cansados. Em seguida, viu que os peregrinos continuavam a travessia daquela região sombria, até chegarem numa bifurcação do caminho. O guia, quando contava com os auxílios das luzes do sol, não tinha dificuldade para reconhecer a direção a tomar ou o caminho que devia evitar. Mas sobre aquela escuridão, ele não conseguia reconhecer o caminho para decidir-se pela melhor direção. Mas acostumado à diversidade do caminho, grande coração levava consigo um mapa, não só da estrada que levava à cidade celestial, mas de toda aquela região, e acendeu a luz. O guia nunca viaja sem levar tudo o que ele ia precisar. Examinou cuidadosamente o mapa e descobriu que devia seguir pela direita. Se grande coração deixasse de consultar o mapa, provavelmente todos cairiam no atoleiro. Na estrada que parecia a certa, a pouca distância dali, havia um fosso profundo, cheio de lodo até a borda, que fora cavado com o propósito de fazer afundar os viajantes. Então, em um sonho, pensei que seria tão imprudente de sair em peregrinação
sem prevenir-se, levando consigo um mapa daqueles. Mais adiante, os peregrinos encontraram outra pousada à beira da estrada. Nelas viram 2 homens caídos, descuidados e atrevidos. Eram peregrinos que haviam chegado até ali, mas sentindo-se cansados e vendo a pousada, entraram para descansar e caíram em um sono profundo. Nossos peregrinos, assim que o viram, pararam e ficaram preocupados, pois os infelizes se encontravam numa situação lastimável. Deliberadamente sobre os que fariam, se deviam seguir diante ou deixá-los dormindo ou entrar para acordá-los. Por fim, decidiram chamar os dorminhocos, tomando cuidado de não se sentarem às poltronas confortáveis e nem se deixarem seduzidos pelos confortos da pousada. Grande Coração fez tudo o que podia para acordar os homens, sacudiu-os, chamou-os pelo nome, uma vez que os conhecia, mas nada os acordava. Depois de algum tempo, um deles, por meio de um sono profundo, falou: quando eu receber, pago o que lhe devo. Enquanto eu puder empunhar a espada, lutarei, disse o outro. Ouvindo essas palavras, o guia sentiu grande compaixão por aqueles infelizes. Um dos rapazes riu das palavras sem nexo e cristão perguntou: o que eles querem dizer com essas palavras? Grande Coração disse: estão apenas sonhando. Podemos bater neles, machucá-los ou até fazer qualquer coisa. Nada vai adiantar. É como se estivesse deitado no meio do mar, descansassem no topo de um mastro e dissessem: espanque-me e não me dói. Bateram-me, mas nem senti. Quando despertarei, Provérbio 23, 34, 35. Descuidado e atrevido, quando falavam durante o sono, dizia qualquer coisa, mas suas palavras não eram guiadas pela fé ou pela razão. Eram tão incoerentes como foi a decisão deles a descansar neste lugar. E isto é o que acontece com os peregrinos descuidados de 20 que chegam à terra enfeitiçada. Apenas um se salva. Meu irmão, minha irmã, veja só. De 20 que chega na terra enfeitiçada, somente um se salva. Para você ver, meu querido irmão, como vai ser difícil. Não vai ser fácil. Se você não tiver determinação, se você não tiver uma fé firme, meu irmão, minha irmã, é coisa séria. Você não chegará, minha irmã, se você ficar nesse terreno enfeitiçado do mundo. Você está enfeitiçado pelas coisas daqui. Você está enfeitiçado pelas coisas materiais, pelo sexo, enfeitiçado por namorar, enfeitiçado por isso, com aquilo. Você está perdendo tempo. Enquanto que você deveria estar buscando o Senhor, se preparando, irmão. Tem muitas pessoas caídas nesse solo do feitiço. E não vai se levantar fácil, não. E muitos vão ficar ali. Você viu que Grande Coração foi lá e bateu e falou e nada. Nada. Tem muita gente assim. Você fala, você conversa, você diz, você prega. É como se a pessoa não tivesse ouvido mais. É como se ela tivesse morta. Este é um dos últimos pontos estratégicos do inimigo. Está quase no fim do caminho, quando os peregrinos estão muito cansados. O inimigo calcula, perto do final do caminho, quando os peregrinos estão exaustos, é necessário de um descanso restaurador. Serão presa fácil. Para essa razão, é que a terra enfeitiçada está tão perto do final do caminho, e os peregrinos devem ter tanto cuidado para não acontecer o mesmo que sucedeu com descuidado e atrevido, que nunca mais acordarão. Os peregrinos estavam ansiosos para saírem da terra enfeitiçada. Sentia muito medo, mas antes de reiniciarem a marcha, pediram ao guia que acendesse uma luz para não percorrer o restante do caminho às escuras. 2 Pedro 1,19. Entretanto, enquanto avançavam, os rapazes
começaram a sentir um cansaço excessivo e clamaram. Aqueles que amam os peregrinos pedindo-lhes que o caminho se tornasse mais suave. Pouco tempo depois começou a soprar um vento que dissipou a névoa. Lentamente a claridade começou a voltar e os peregrinos já podiam ver melhor uns aos outros e escolher melhor o lugar onde pisar. Estavam chegando ao final da terra enfeitiçada, quando ouviram a voz e a pouca distância continuaram avançando e logo adiante viram um homem ajoelhado, com as mãos e os olhos erguidos para os céus, orando. Os peregrinos, ao se aproximarem, não puderam compreender o que o homem dizia e permaneceram em silêncio até que ele acabar. Mas o homem, quando terminou de orar, saiu correndo em direção da cidade celestial. Então grande coração o chamou gritando e disse: Ei, amigo, se você vai para a cidade celestial, espere, nós também iremos junto. E o homem parou. Em um pouco tempo, os peregrinos lhe rodearam integridade, e assim que o viu melhor, exclamou. Veja só, meu querido, só vamos ler mais uma parte, que já tá na hora da gente orar. Integridade, eu conheço esse homem, valente pela verdade diz, quem é ele? Integridade diz, mora numa cidade vizinha minha, seu nome é Firmeza, é um bom peregrino. Firmeza também reconheceu integridade e feliz pelo encontro e disse, Firmeza, o Senhor por aqui, eu vou passar integridade, como pode ver, estou aqui. Firmeza, quanta alegria encontrá-lo. Integridade diz, e eu muito mais em vê-lo de joelhos orando. Bom, aqui é uma conversa entre integridade e firmeza, e nós vamos parar por aqui. Amanhã iremos continuar, tá? Vou deixar aqui marcadinho onde eu parei, porque está na hora de nós orarmos. Você vê só, meu irmão, que batalha grande eles tiveram na terra enfeitiçada. E eu acredito que nós estamos vivendo esse tempo hoje. Quantas pessoas enfeitiçadas, quantas pessoas preocupadas com as coisas daqui, não é? Estão distraídos, né? Com dinheiro, distraído com emprego, distraído com jogos, distraído com carro, com casa, com as coisas materiais, irmãos. E não percebe que está na terra enfeitiçada. E precisa, e muitos estão morrendo, outros vão morrer, e muitos poucos, irmão, que passa essa terra enfeitiçada. E eu fico percebendo quantas pessoas vão, Senhor, para o reino dos céus. Muito pouco, irmão, muito poucas pessoas. É preciso que você e eu, cada um de nós, nos despertemos em oração e reconheçamos que nós precisamos cada dia da graça do Senhor. E nada possa estar tirando você do foco da palavra de Deus. Quero orar agora em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus venha nos ter misericórdia de cada um de nós. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Pai, te louvamos em nome de Jesus por esta manhã, pelos estudos da tua palavra, que vem nos dar alento, que vem nos dar força, nos dar coragem, vem operar o teu milagre. Quantas pessoas agora estão nesse terreno enfeitiçado, Senhor? Quantas pessoas estão caídas e não querem mais acordar? Deus, e quantos pais e quantas mães estão chorando a perda dos seus filhos? Pai, porque muitas vezes estão na igreja, muitas vezes estão vivos, mas não querem nada com o Senhor, estão longe da tua presença. Tem misericórdia, Jesus, nesta hora. O Senhor diz que ouve a oração daquele que clama. Venha, Senhor, ouvir a oração desta mãe, deste pai, desta avó, desse tio. Quebra todo tipo de amarra, Senhor. Em nome de Jesus, fortalece a fé desses peregrinos, fortalece a fé do teu povo, fortalece a fé da tua igreja, fortalece a fé dos teus servos, das suas servas, que há momentos, Senhor, estão desmaiados de angústia, desmaiados, Senhor, porque não tem coragem, estão desanimados por causa daquilo que estamos enfrentando. Estende a tua mão, dá a eles a força, dá a eles a coragem, derrama sobre eles a unção do teu Espírito Santo, para que não pare no meio do caminho, para que não pare a jornada, mas que tenha os olhos em Deus, que acenda a luz, que é a palavra do Senhor,
Senhor, para que enxergue bem o teu caminho, Senhor. Tem misericórdia, Jesus, dessas vidas, Senhor. Tem misericórdia dessas famílias. Tem misericórdia desses homens, dessas pessoas que neste momento, Senhor, estão vivendo uma vida, Senhor, de angústia, uma vida distraída, uma vida parece morta, não estão vivenciando o teu evangelho, nem a tua palavra, que parece que ficou lá atrás, Senhor. Estenda a tua mão para levantar os teus filhos e as tuas filhas nesta manhã. Abençoa, Senhor, aqueles que estão doentes, enfermos, recebam a cura. Nossos parceiros e parceiras recebam o alento de Deus, receba a força que vem do céu. Levante-se e acredite que tudo é possível àquele que crê. Que Deus abençoe, queridos irmãos, nesta manhã. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família. Que Deus abençoe seus filhos. Meu irmão, não se distraia com o celular. Não se distraia com a internet. Faça somente o que é necessário, o que precisa. Mas não fique o dia inteirinho com o celular, se distraindo. Você tem que ler a Bíblia. Lembre-se que você tem que ler a palavra. Lembre-se que você tem que orar, irmão. Você tem que ter uma comunhão com o seu Deus, porque você não vai aguentar esse terreno enfeitiçado que nós estamos passando agora. É um terreno que está matando os peregrinos. E eu vou dizer para você, está muito próximo da volta de Cristo. Por isso nós estamos passando esta fase que nós estamos passando hoje. Tantos escândalos e tantas coisas que estão acontecendo no meio do povo de Deus. Porque nós estamos à porta. Jesus está voltando. Jesus está vindo buscar a sua igreja. Aleluia, glória a Deus. Por isso, irmão, estamos passando esse momento tão difícil. Continue com seus olhos abertos. Continue com a sua mente e o coração em Jesus, na palavra, no caminho. E não deixe ninguém te tirar desse propósito. Continua firme. Reanime a sua fé. Porque Jesus voltará para buscar a sua igreja. E só subirão aqueles que estarão firmes no caminho da palavra de Deus. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe, irmão. Que Deus abençoe, irmã. Que Deus abençoe o povo de Deus. Receba nesta manhã a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nossos irmãos aí pela 94 FM. Eu vou deixar aqui uma canção para você estar ouvindo a palavra de Deus. Em nome de Jesus, que as cadeias, que as fortalezas do inferno venham a ser destruídas em nome de Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Vamos ouvir aqui André Valadão, se eu me humilhar, né? Vamos aí ouvir essa palavra, que Deus abençoe. Estamos aí chegando ao final e até amanhã, né? Das 10 ao meio-dia, 11 horas pelo Facebook aí, tá bom? Em nome de Jesus. Bom dia, Espírito Santo. E vocês que estão aqui pelo Facebook, não esqueçam. Quero que você, irmãos, vocês que estão pelo Facebook, quero que você compartilhe essa palavra. Vai ficar gravada aí. Compartilhe com seus amigos. Vá lá no YouTube, procure o programa Bom Dia Espírito Santo, procure ver, procure compartilhar, se inscreva para que essa programação chegue longe e atinja as pessoas, tá bom? Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Que Deus abençoe, queridos. Receba aí o nosso carinho, o nosso abraço. Você seja abençoado e abençoada. E até amanhã, 5 para as 11 horas aqui, tá bom? Compartilhe. Sejam abençoados em nome de Jesus. Bom dia, Espírito Santo.